Esta gravação que você vai assistir agora é de um encontro que aconteceu no dia 18 de agosto de 2021. A gente tinha se programado para falar sobre o capítulo 11 e a parte 4, que chama A Herança do Filho de Deus. A gente explorou bastante cada parágrafo dessa sessão, falamos sobre essa herança ter que ser reconhecida dentro desse contexto, né, que um curso em milagres apresenta para a gente, né, de lições, de teoria, que é que todas as pessoas são unas com a gente em mente, que nós somos um só, e esse reconhecimento de que só existe uma mente e que tudo está na nossa mente, esse reconhecimento é o que faz com que nós alcancemos a paz e definitivamente fiquemos com ela. Esperamos que seja útil para você, e se for útil, por favor, dê um joinha para a gente, se inscreva no canal, deixe um comentário, porque isso nos ajuda muito e nós agradecemos. Abraços. Boa noite, 19h30. Estamos começando mais um Tira Dúvidas. Na verdade, é um encontro para a gente discutir, para a gente lembrar, né, de toda a metafísica, de toda a mensagem de um curso em milagres. E muito obrigada pela presença de vocês que estão aqui. Eu tinha sugerido, na verdade não fui eu, né? Foi um rapaz, como ele mora fora do Brasil e aí ele não tem um fuso horário que dá para ver com a gente, então aí ele pediu para fazer isso e depois ele assiste a gente, tá? Ele pediu para falar sobre isso aqui, porque realmente é complicadinho assim, né, da gente pensar. Vamos lá, ó, logo no primeiro parágrafo, daqui a pouco eu vou passar para a Flora, que ela vai me ajudar aqui numa parte também. Mas, por favor, quem conseguiu ler e separou alguma parte, vai ser muito importante vocês falarem com a gente, porque, assim, qualquer coisa que a gente fale sobre esse curso é importante para todos, ok? Então, ó, logo no primeiro parágrafo, ele fala assim, a glória é a tua herança, né? A glória é aqui no primeiro parágrafo, na linha 5. A glória é a tua herança que te foi dada pelo teu Criador para que possas estendê-la. Quando a gente precisa ser honesta com a gente, né? Como que a gente pensa que a glória, né, que a glória de Deus é minha, sendo que assim eu me sinto tão inadequada e assim eu precisava tanto melhorar num monte de coisa, né? Como que a glória que Deus sabe me deu essa glória e eu tenho essa glória, né? Já que Ele me deu. Então todo o recurso de um curso em milagres, ou toda a estratégia desse curso de ensinar a gente a aceitar que realmente a glória de Deus é nossa, a estratégia dele é dentro dos nossos relacionamentos, tá bom? Essa parte fica muito, assim, muito clara para a gente quando a gente para ver, né? De vez em quando o ego faz a gente pular e a gente não entende direito, mas quando fica claro para a gente, é assim, ó, né? Os nossos relacionamentos. Então ele fala assim, para você estender essa glória. O que significa estender a glória que Deus deu para mim, né? O que significa eu estender? Ele me deu para que ela seja estendida. Estender é reconhecer que o outro sou eu, não é? E isso só pode acontecer por meio do perdão, quando eu paro de ver as diferenças. Mas então tem um monte de detalhe, né? Um monte de detalhe que a gente pode falar. Esse seria um resuminho do resuminho, ok? Aí, dentro disso, né? Dentro disso, ele vai falando assim que a gente ainda pensa, todo mundo, tá? Todo mundo ainda pensa que algumas pessoas poderiam fazer a nossa vida melhor, por exemplo, né? Ou algumas pessoas poderiam não complicar a nossa vida. Eu acho que isso tudo aí, todo mundo conhece alguém assim, né? Que poderia não complicar. Boa noite também, tá? Boa noite a todo mundo que está no chat. Ó, aí, então ele fala assim, veja,
para de olhar para o seu irmão, como você está vendo, e aceita o que, como eu vejo, né? Aceita, vem cá, me dá a mão que eu vou te mostrar como é que eu vejo, ok? Então, eu quero que a Flora aponte o parágrafo que ela estava falando para mim, um pouquinho antes da gente começar, oficialmente, porque aí dá para eu continuar nesse mesmo assunto aqui, tá? Continuando falando sobre o que ele está dizendo aqui dos nossos relacionamentos. Diz, amor. É o 4, né? É o 4, é linha 5. As fases iniciais dessa reversão são muitas vezes bastante dolorosas, pois à medida que a acusação é retirada do que está fora, há uma forte tendência a ancorá-la no que está dentro. É difícil, à primeira vista, reconhecer que isso é exatamente a mesma coisa, pois não há nenhuma distinção entre o que está dentro e o que está fora. Então, né? Então vamos lá, vamos nos unir. Mas a primeira frase desse parágrafo, ela é terrível, ó. Só tu és capaz de te privar de qualquer coisa que seja, né? Tá até em negrito, entende? Então, esse autor, que aí eu brigo muito com ele, né? Quando eu olho essas coisas a primeira vez, assim, eu fico muito brava. Como assim, né? Como assim? E só eu posso me privar de qualquer coisa? E a gente fala das situações também, tá bom? Porque a privação muitas vezes está ligada, né, nas situações no sentido de escassez mesmo, escassez material. Mas ele vai falando sobre tudo, 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 e inclusive ele chama de uma situação de um relacionamento, né? Porque se uma situação é um conjunto de pensamentos, então ela é um relacionamento, tá? É eu com um conjunto de pensamentos meus que tem uma relação com esse estado que eu estou agora. Só que aqui, reforçando o que eu tinha começado a falar, né? E por favor, vocês me ajudem, me interrompam se isso não estiver muito coerente para vocês, tá bom? Veja, a gente não estava dizendo que a gente atribui, né, assim, a função de algumas pessoas para elas fazerem nossa vida melhor, né? Para elas nos ajudarem a fazer a nossa vida melhor. E, desculpa, e também a gente atribui a outras pessoas o papel de atrapalharem nossa vida, tá? Então, esse papel que a gente dá para elas, ou essa função que a gente dá para as pessoas, é essa função que precisa ser retomada ou revista por ele, né? Pelo Espírito Santo. Tá? Quando eu falo ele, pode ser o Jesus, que seria a ideia concreta, né, do Espírito Santo, e a ideia abstrata é o Espírito Santo, que na verdade é a parte da nossa mente que ainda pensa com Deus. Então, aí o que ele diz ali, né, que quando a gente começa a tomar consciência de que, na verdade, o que ele está mostrando é coerente, né? Eu estou vendo tal pessoa que está me tirando alguma alegria ou está ausente, não está deixando essa alegria vir para mim, não é? Quando a gente toma consciência disso, esse período é muito difícil. É isso que ele está falando nessas linhas que a Flora leu para a gente, tá? Esse período é muito difícil, porque a gente vai tirando a culpa, ele fala aqui de acusação, né? Ele usa a palavra acusação, mas é a mesma coisa. Então, a gente vai tirando a culpa daquilo que está fora e é normal a gente passar a culpa para aquilo que está dentro, né? Embora dentro e fora não faça muito sentido para um curso em milagres, que é tudo a mesma coisa, mas para nós, não é? Então, como eu me vejo como Maria Amélia, diferente de vocês, então, assim, cada pessoa que pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa para mim, entra nesse status, tá? Ela tem a culpa por eu estar bem ou por eu não estar bem. E eu posso falar culpa por eu estar bem também, porque quando eu acho que é a pessoa que me faz alguma coisa que eu estou bem, eu fico, assim,
totalmente estressada para ela não deixar de fazer isso. E o meu, é lógico que a gente não percebe, né? Mas aí a gente tenta fazer essa pessoa ficar junto com a gente, ficar sempre com a gente, ficar, sabe, de qualquer jeito, junto com a gente. E isso, esse estresse é a mesma coisa. Eu acabo acusando esta pessoa, eu acabo acusando a pessoa de não estar ali me acompanhando naquilo que eu acho que tem que ser, tá? Então, é assim, quando tomar consciência, né, disso que o curso está falando para a gente, ensinando a gente, mostrando para a gente que nós temos uma mente, a responsabilidade pela interpretação, pela percepção é nossa, né? Não exatamente minha interpretação, mas assim, porque já vou explicar por que não é isso que ele está falando, mas ele está dizendo assim, ó, a sua responsabilidade é agora que você já sabe, você perceber que você está junto com o ego para tudo e me escolhe, tá bom? Por que não é a nossa interpretação? Por que não é a gente que faz as coisas? Porque se fosse a gente ia ter uma cabecinha de querer achar o positivo de qualquer jeito em algum lugar, tá? E não é o lado positivo que ele está falando, não são as qualidades positivas, não é nada disso. Ele está dizendo para a gente olhar além do positivo e do negativo. E isso significa, tá? Eu aceitar a interpretação da parte da minha própria mente que ainda pensa com Deus e que não vai julgar se é certo ou errado. O que o Espírito Santo faz? Ele troca o propósito, ele troca, só isso que ele faz. Ele troca o propósito de qualquer coisa. Fala, Flora, você ia falar alguma coisa? Não, o que eu acenei para Olivia, desculpa. Desculpa. Mas é legal se vocês assim, me ajudarem a falar sobre isso, sabe? É sempre muito legal a gente ter alguma coisa todas as visões, né? Ou então umas palavras diferentes sobre a mesma coisa, tá? Essa questão, só tu és capaz de te privar do que quer que seja, diz respeito a absolutamente tudo. Qualquer situação aparente que esteja aparecendo aqui na projeção, no cenário de escassez, ou qualquer situação desarmônica, é essa autoprivação que... Isso, mas ó... Tá certo isso? Essa visão? Tá certinho, só que tá, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Ele não está falando da situação em si, nunca, tá bom? O Jesus não fala da situação em si, nunca. Ele fala da percepção ou da interpretação que a gente tem delas, tá bom? Então, veja, aquilo que parece muito triste hoje para mim, né, ou de um sofrimento muito grande, gente, não estou falando que isso já é automático, cai em qualquer um de nós, não é automático, já falei isso para vocês, eu estudo esse curso há mais de 20 anos, não é? Isso não é automático, mas depois a gente pode parar e pensar, tá? Mas veja, aquilo que acontece que é muito triste, e eu começo a, pelo menos, achar que o Jesus tem razão, entendeu? Que ele é racional, que esse negócio tem coerência para mim, eu começo a abrir mão da minha interpretação. Eu começo a abrir mão daquilo que eu acho assim, que é o certo, que é o correto, que é isso mesmo, que essa situação é isso, tá? A partir disso, eu vou abrindo brechinhas para ele ir falando para mim como ele vê. E por que eu posso fazer isso também? O raciocínio precisa vir inteiro, tá? Porque essa parte é dura, é bem dura, mas é assim, ó. Tu não sabes para que serve coisa alguma, né? E é horrível, por quê? Porque a gente acha que a gente sabe. Afinal de contas, né? Afinal de contas, a gente sabe aqui o que é bom, o que é ruim, o que é prazeroso, o que não é. E ele está falando, não, você não sabe. E isso é muito difícil, por causa da nossa identificação com o ego. Ok? Então, ó, veja, só a gente pode se privar de qualquer coisa.
né? E privação é sinônimo de ego, não é? Privação é sinônimo de ego, ok? Acho que talvez alguém discorde ou não, né? E aí, se alguém quiser falar alguma coisa, tá bom? A gente vai falando sobre isso, porque reforçar essas ideias na gente é muito importante, tá? Tudo bem, Flora? Ficou um pouco mais claro? Sim, é importante porque eu até entendo a questão da percepção, como eu estou vendo a cena, mas em algum momento sempre vem ainda alguma identificação com a cena que está aparecendo. E Claro. né, tipo, vou ter que mudar essa cena, tem que, né? Mas é a percepção, a cura é na mente, não é o externo, não é o que está aparecendo. É só um Isso, espelho, é para eu ver como que eu estou vendo tal cena. A cura está isso. nisso. Então, às vezes ainda acontece de eu me identificar com a cena e achar Muitas de alguma vezes forma que a vai mudança que acontecer. tem que ser na cena. E É, não, então foi muito importante você chamar atenção para a gente focar nisso, né? Porque às vezes acontece comigo ainda essa identificação. mas muitas vezes ainda, amor, muitas vezes vai acontecer com todos nós, não é? Hum. A gente tem ideia daquilo que é, ou para nós, né? Do que é bom, do que é ruim, do que é gostoso, do que não é, etc, etc. A gente tem isso. E a gente passa a vida, né? Toda a experiência tentando não sofrer, não é? Tentando. Então, assim, e aí depois tem todas essas ilusões do mundo, que nós fizemos, não vamos esquecer, porque se a gente falar que é o mundo, que é a mídia, que é a coisa, a gente também se tira daqui e vai de novo cair como vítima do negócio, tá? Então, este mundo que a gente mesmo fez, com a nossa mesma, com a nossa percepção, esse mundinho, ele é um mundinho de escassez. Ele é um mundinho feito de medo, não é? Então, aí, depois que a gente sabe disso, que a gente está fazendo, as situações que aparecem são as situações que a gente vai levando, aliás, que a gente vai levando para o Espírito Santo. Então, não somos nós que mudamos essa interpretação. E isso precisa ficar muito claro, porque, de repente, a gente fala, não, eu não vou sofrer mais com esse negócio, sabe? Não vou sofrer mais ou com a pessoa que fez, ou que deixou de fazer, sei lá o quê, né? Ou com essa situação. E aí, a gente esconde da gente que a gente está sofrendo ainda. E, de repente, a gente vê, né? Toma consciência disso outra vez, então, o ego nada de braçada. Você viu que você é uma porcaria? Você viu que você está fazendo tudo errado? Você viu que você não consegue fazer as coisas? Você viu que você não é merecedor sabe, das bênçãos de Deus? E por aí vai, né? E por aí vai, todo esse arsenal de coisas que ele tem prontinho para falar para a gente, não é? Que aí e muitas vezes a gente não percebe. Então, é assim, ó, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Examina sua mente, entenda que você ainda é um aprendiz, que você ainda é uma pessoa que está querendo aprender isso e tem medos, não é? Tem muitos receios, tem muitos medos. Aceita isso, porque aceitar isso também faz parte de você ser gentil com você mesmo, né? E essa é uma gentileza, essa parece que não, né? Mas é uma grande gentileza com a gente, tá? Nessa parte. E alguém mais, ou mais um pedacinho, ou alguém mais leu alguma coisa? Maria Amélia. Oi, amor, fala, Sônia. Eu queria voltar um pouquinho naquela questão de que a reversão desse processo é dolorosa. Claro. Porque a gente começa a estudar o SEM e a gente vai aprendendo desde muito cedo que não tem ninguém lá fora. Né? Não tem ninguém lá fora. Então, aí, quando você se sente injustiçada, se sente infeliz, e passa essa responsabilidade da sua felicidade ou da sua infelicidade para alguma pessoa, na mesma hora você toma consciência. Bom, mas se não tem ninguém lá fora, esse conteúdo é meu. Pois é. Mas será que eu penso tudo isso? Será que isso está tudo dentro de mim?
Então, assim, é uma situação dolorosa mesmo, você encarar tudo isso. Muito. E aí o ego começa a falar, então, você tem que fazer alguma coisa. Isso. Como que é seu conteúdo, uma coisa tão ruim desse jeito? E aí é o que você falou, que é muito importante. Não é a gente que vai resolver isso, é o Espírito Santo. A gente tem só que reconhecer e entregar. Mas sabe, Sônia, tem um detalhezinho nisso aí, porque esse movimento, esse momento de você ir tomando consciência de que não tem ninguém lá fora, que não é um momento único, né? Que a gente passa estudando esse livro e esse momento continua aí, tá? E esse reconhecimento de que não tem ninguém lá fora, é assim, ó, tem que isso daí chama-se projeção, né? A gente vai tomando consciência de que projeção é uma propriedade da mente, e aí o que a gente está vendo lá fora é o nosso próprio conteúdo. Mas existe um detalhe que é extremamente importante, que eu vejo muita confusão nisso, né? Porque eu vejo muito nos meus alunos. É assim, parece que, por exemplo, alguém me roubou, então eu tenho um conteúdo de roubo. Mas será? Ou alguém assassinou alguém perto de mim? Eu tenho um conteúdo de assassinato. Mas, gente, eu nunca assassinei ninguém. E também não pretendo roubar ninguém, não pretendo nem assassinar, não pretendo roubar. Como que esse é o meu conteúdo? Tá? Isso é extremamente importante que a gente entenda que a projeção, ela não é literal. Agora, e aí a gente começa então a entender quando o Jesus fala assim, olha, o que não é amor é assassinato, né? Parece uma novela mexicana, né? Olha, se não é amor é assassinato. Meu Deus, não tem nem meio termo, né? Não tem nem um caminhozinho mais ou menos, entendeu? Ou é amor ou é assassinato. Aí você começa a entender que qualquer pensamentinho pequeno de raiva, né? De ódio, que ele fala, né, bem abertamente mesmo, né, de ódio, qualquer pensamentinho de raiva que a gente tenha, é um pensamentinho de assassinato. E aí, só que, o que ele diz, o que ele está mostrando para a gente? Ele mostra que os pensamentos de assassinato, né, os pensamentos de medo, a gente não quer reconhecer na gente de jeito nenhum, não está de jeito nenhum. Então, o que acontece? Eu vejo fora, não é? A gente estava falando ontem sobre essa situação do Afeganistão, né? E aí tem, né, a responsabilidade dos Estados Unidos, e aí tem lá aqueles malucos radicais, e aí todo mundo vai ser um culpado, menos eu. Não tem menos eu. Estou no Brasil, sou brasileira, estou ensinando um curso de milagres, olha que legal que eu sou. Tá? Então, faz de conta que eu não tenho nada a ver com isso, ok? Impossível, tá? Impossível. Por quê? Porque a mente é una. Então, eu não tenho, Maria Amélia, não tenho pensamentos radicais ou de responsabilidade direta, né, com uma situação dessa. Mas eu tenho toda a responsabilidade, por isso que é o meu filme. A minha responsabilidade, eu não consigo, por exemplo, eu não conseguiria, né? Eu não tenho recursos e nem conseguiria ir até lá e falar, ô, gente, vamos ficar com calma, né? Ó, vamos com calma nesse negócio aqui, ó, vamos parar com isso, sabe? E tudo mais, né? Eu não tenho, mas eu tenho, como eu já assumi a minha responsabilidade sobre isso, eu tenho como pedir ajuda, né? Para a parte da mente que pensa com Deus e ver, assim, que, na verdade, é esse auto-ódio latente, né, que vira uma violência muito grande, também tem que estar em mim. E eu posso perdoar esses que estão aparentemente, né, mais expostos ou mais expressivos dentro desse ódio, tá? Então, assim, nesse período que é difícil, só vamos voltar nisso e depois a gente pode continuar falando sobre, né, sobre essas coisas tão, né, espelhadas por aí, mas
nesse período em que a gente vai tomando consciência, né, de que não tem ninguém lá fora, né, Sônia, tá? Que não tem ninguém lá fora, que, ou então, como a Flora apontou aqui, né, só você pode se privar de qualquer coisa, entende? Que é a mesma coisa, na verdade, se a gente pensar, é a mesma coisa, tá? Só tem eu, né? Sou eu que vejo, eu que percebo, eu que interpreto, eu. Só que sou eu com o ego ou eu com o Espírito Santo, né? Só isso, tá? Só isso é bom, né? Mas, enfim, olha só, a gente olha para tudo isso como uma projeção da minha própria mente, não da minha Maria Amélia, tá? Mas de uma mente em que aceitou essa pulverização dessa ideia maluca, minúscula, né, de separação, de pecado, de culpa, de medo, tá? Mas então, a parte da minha mente, quando isso começa a entrar em mim, realmente é muito escabroso, né? Peraí, mas sou eu? Então, é nesse sentido, ou é nesse ponto que a gente precisa lembrar um ao outro que não é a projeção literal, que o que eu estou vendo não é aquilo ali. Eu já dei para vocês algum exemplo, eu sempre falo, né? Eu sempre falo nisso porque as pessoas têm muito horror da palavra inveja, né? Ou do sentimento inveja. Nossa senhora, eu não tenho, né? Ou então, o máximo que eu tenho é inveja branca, né? Então, assim, não sei o que significa, mas inveja branca, né? Mas, veja, o que eu estou vendo ali na outra pessoa e que eu não consigo, e que eu tenho raiva dela porque ela tem aquilo que eu penso que eu não tenho, né? E aí a gente chamou de inveja esse sentimento, então eu tenho raiva dela, tá? A inveja se chama raiva também, ok? E eu tenho raiva dela por quê? Porque aquilo que eu penso que ela tem e que eu acho que eu não tenho está tirando o meu valor. É só isso. Na inveja não tem problema, todo mundo tem, sabe? Por que todo mundo tem? Porque a gente está sempre comparando, sabe? Sempre se comparando aqui. A comparação é o meio de sobrevivência do ego, tá? A comidinha dele é a raiva, né? O conflito. Então, mas assim, o meio de sobrevivência, o meio da gente escolher sempre o ego, é a gente viver se comparando, ok? Então, aí a gente vai lembrando, né, aos poucos, que se eu tenho ali e eu estou vendo aquilo, ou, por exemplo, né, se eu estou vendo uma pessoa invejosa, ela veio aqui e você come a pimenteira, não é assim, né? Então, assim, ó, você come a pimenteira, minha pimenteira estava tão bonitinha, aí ela secou e tal, e barará. Daí eu vejo que aquela pessoa fala, gente, mas eu tenho um conteúdo de inveja? Tem, claro que tem. A mente é una. Se a gente não fizer um grande drama com isso, o ego não vai sapatear, sabe assim? Quer dizer, não vai tripudiar muito, né? Porque alguma coisa ele sempre vai fazer. Mas a gente vai tirando de letra, a gente vai escapando dele, entende? A gente vai escapando. Nesse sentido, né? Voltando, eu estou olhando para mim, estou vendo que não tem ninguém lá fora. Ai, meu Deus, olha isso. Então, é isso que eu tenho? Nossa, o que eu estou vendo ali? Meu Deus, olha só. Olha essa guerra de novo, né? E sei lá se vai ter uma terceira guerra de novo. Eu tenho também, gente. Eu tenho também. Porém, tá? E a única coisa que eu posso fazer para ajudar as pessoas no Afeganistão ou as pessoas que estão passando fome, né? Ou, de novo, um terremoto no Haiti. E aí, de novo, o que eu posso fazer? Cuidar de mim, tá? Por quê? Porque eu cuidando de mim, eu estou cuidando de todos. O que é cuidar de mim? Né? Tudo aquilo que a gente mais ou menos sempre fala, né? Olha, vamos brincar de ser gentil um pouquinho, perdoar as pessoas que estão em volta, tá bom? Deixa eu ler uma coisa aqui, ó. A Olivia, ela pôs assim, ó. Tem pessoas que são tão péssimas que eu evito. Eu não consigo, quando eu vejo, eu já saí. Não tem nenhum problema, amor, nenhum problema. É assim que você sente? É assim que você vai fazer. Enquanto esse processo de tomar consciência
né? Que não tem ninguém lá fora. Então, enquanto isso, não é pessimista, não é. É assim, ó, essas pessoas pessimistas, elas também, né? A gente também tem pensamento pessimista, sabe por quê? É assim, ó, você tem plena confiança de que seu futuro está completamente seguro neste mundo? Tem nada, vai. A gente tem que olhar para a gente, pensar, falar, lembrar. Eu falo, não tenho, porque se eu tivesse completa segurança, eu não teria medo nenhum, tá? Nem das doenças, nem da morte, né? E nem nada, tá bom? Mas a gente tem. Então, a gente também tem esses pensamentos pessimistas. E não tem problema, a gente pode não conviver com essas pessoas, mas vai ser muito legal se você olhar para você e dar um nome ou um significado para aquilo que você vê nelas. Aí, a hora que você vir dentro de você, né, aquilo que você quer evitar nelas, daqui a pouco você não vai nem ouvir mais essas pessoas, sabe? Nem vai ouvir, deixa elas falarem, não tem problema. Você vai apoiá-las com, sabe, com o seu próprio coração, com a sua, com o seu olhar, sabe, de que, olha, elas só estão morrendo de medo, é só isso que elas têm, não é? Então, respeite-se. Isso que você faz de quando quero ver já sair, isso é um respeito, enquanto isso te incomoda, tá? Enquanto isso te incomoda, é assim mesmo. Esses dias eu dei uma aula para uma pessoa que estuda há muito pouco tempo o curso, né? Aí a gente estava, ela foi concluindo, né, que o que ela sentia era mesmo, né, umas investidas do ego, ela mesma foi concluindo e tudo, aí de repente ela virou, porque ela é uma gracinha, ela falou assim, sabe, Maria Amélia, o meu ego é muito cruel, né? Eu falei, jura por Deus? Nossa, o meu é tão bonzinho, né? Aí ela falou, olha, o meu pega na minha ferida e torce ali. Eu falei, nossa, é mesmo? O meu nunca fez isso. É claro que faz isso com a gente, né, gente? É claro, e é claro que ele conhece, não é? A gente está falando do ego como uma terceira pessoa, porque esse é um recurso didático de um curso em milagres. Mas o ego é o nosso pensamento de resistência ao amor, tá? Laura, você queria falar alguma coisa? É sobre o trecho, tá me ouvindo? Fala. É sobre o trecho que a gente se propôs hoje. Tem uma parte aqui, no 7. Parágrafo 7, você fala? É, no parágrafo 7. Eu acho que é ele todo, né? Que fala assim, que no altar de Deus, Cristo espera pela restauração de si mesmo em ti. Cristo é um preguiçoso, né? Oi? Cristo é um preguiçoso, né? Ele tá lá, eu tô com inveja de Cristo, né? Porque ele tá lá, ele tá junto de Deus, né? Tá só estendendo o amor. Aí a gente brincando aí com o que todo mundo tá falando, né? Fica assim, quem está desavisado, lê isso aqui e fala, mas espera aí, Cristo somos nós. Estamos sonhando que estamos separados. Uhum. A gente não acordou porque está aqui. Maria Amélia, Laura, Flora, todo mundo, né? Sim, sim, sim. Mas assim, lembrar que a gente é Cristo e estamos lá, juntos de Deus, sonhando que estamos aqui, dá umas horas que dá uma respirada melhor, né? Ah, sim. Ou você dá, né? Então, eu sempre, assim, ó, sempre deixar a metafísica aqui no cantinho da mente, né? Porque aí você tem esse recurso, você vai lembrando toda hora que isso daqui é tudo mentira e que a gente vai, né? Uma hora a gente vai lembrar direitinho. Só não podemos esquecer que quando ele está falando, nesse parágrafo, por exemplo, peraí, deixa eu pegar aqui. Peraí, Rodrigo, peraí. Deus, é a segunda sentença, tá? Deus tem o conhecimento de que seu filho é tão irrepreensível quanto ele próprio, e a aproximação a ele se dá através da apreciação do seu filho.
ele está falando aqui uma coisinha que não é muito gostosa da gente lembrar, mas é assim, ó, a apreciação do Filho de Deus é uma apreciação total, tá? Ela é a apreciação de tudo o que a gente pode perceber, ou de todas as pessoas que a gente percebe além da gente mesma, tá? Então, a apreciação que, por enquanto, a gente faz igual a Olivia, né? A gente vai se afastando daquilo que a gente não quer ver, né? Daquilo que a gente não quer, e a hora que dá, a gente para um pouco e olha para a representatividade ou para a representação que aquilo tem para a gente, aí a gente, então, organiza o pensamento, vê que é uma projeção, aceita que aquilo não tem a mínima importância, olha para isso, volta a lembrar, vê que a pessoa tem, se ela não está estendendo amor, ela só está com medo, né? E se ela está com medo, ela está pedindo amor. E então, tudo isso a gente vai pensando. Depois, para tudo, volta tudo outra vez. Ai, de novo, né? Não gosto daquela ou daquelas pessoas, sei lá, não quero isso, não quero aquilo, blá, blá. Daí a pouco volta outra vez, né? A gente vem de novo para dentro, a gente se conscientiza, não é? De que não tem ninguém lá fora, o que eu estou vendo é uma representatividade, o que eu estou vendo é uma projeção, blá, 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 tudo e tudo de novo. Então, lembrar que a gente é o Cristo implica em lembrar que todos são, né? Todos são. E assim, é muito mais, como falo, muito mais útil, ou muito mais proveitoso, ou muito mais rápido para a gente lembrar nos detalhes, né, moçada? Nos detalhes. Olha, vamos lembrar que os detalhes das pessoas com quem a gente se relaciona, naquele pouquinho, sabe, que tem uma encrenca, que acha, aí eu olho para aquilo e aí eu não dou aquela importância, aí eu volto para dentro e aí aquilo vai um pouquinho mais fácil, né? E depois tem outra coisa, depois tem outro detalhe, depois tem outra coisa. E então aí a gente vai, sabe, fazendo isso aos poucos. Mas é importantíssimo que a gente entenda que não tem, ao invés de eu tirar, aliás, que a gente entenda que é um processo, e um dos passos desse processo é isso mesmo que tem aqui, por isso que ele nos alerta. Eu vou tirando a responsabilidade do que está fora e corre o grande risco, eu acho que não existe, 100% de nós acaba vendo essa culpa ou a acusação dentro, né, dentro da gente ou na gente. Mas é importantíssimo que o caminho seja o desmanchar, sabe? Desmanchar a coisa lá, a saída da culpa, né? E não colocar em outro lugar, não é? E esses são passos. E quanto menos a gente se cobra, mais fácil vai ficando, né? É fácil não se cobrar, né? Muito fácil. Mas a gente dá uns deslizes, né? E fica com muita bronca de alguma coisa, daí pronto, parece que, nossa, voltei à estaca zero, sabe? Sou uma porcaria, não consigo, né? E esses ditames todos, daí o ego vai falando, né? Mas aí, daí a pouco a gente volta. E, né, reforçando, esse é o papel da gente se encontrar, né? Isso é que a gente lembra um ao outro isso que a gente está conversando aqui, não é? Sozinha é bem mais difícil, tá bom? Bem mais difícil. E eu demorei um tempão, acho que isso falei com vocês, né, aquele dia até, Laura, eu demorei muitos anos, porque assim, o curso é um autoestudo, ele é para a gente estudar sozinha, né? Para a gente fazer esse estudo sozinha. Mas por que fica mais fácil quando a gente encontra outro? Ah, e aí um dia deu uma... não tem outro. Então eu estou vendo aqui, ó, eu estou vendo eu e vocês, vocês são eu mesma, né? Eu mesminha, certo? Então é uma parte de mim mesma que me ajuda a lembrar. Assim como eu sou uma parte de vocês mesmos que ajuda a lembrar. Deixa eu ver, a Olivia. Hoje eu ri muito e me cobro tanto que pareço uma...
Hoje eu ri muito, eu me cobro tanto que eu pareço um agiota de mim mesma, né, Olivia? Então, é assim mesmo. A dívida sempre aumenta, né? A dívida sempre aumenta, é assim mesmo, né? Então, aí, é assim, é muito gostoso quando a gente chega nessa conclusão, sabe? Que a gente pode usar, né, as outras pessoas, que na verdade somos nós mesmos. Então, a gente não está usando ninguém, a gente está fazendo essa lembrança, né? Fazendo esse uso nessa lembrança mesmo. E, na verdade, a gente está estendendo, não é, o que a gente conclui para os outros, né? Ou para aqueles que parecem ser outros com a gente aqui, não é? Obrigadinha, Menezes. E o que mais, gente? Mais alguma coisa? Mais algum pedacinho? Maria Amélia, Oi, amor. em relação ao perdão, quando eu entrego os pensamentos, os sentimentos, e eu entrego a situação também, ou se eu entregar a situação, eu estou dando realidade para a situação, ou não... Eu adoro quando alguém fala isso para mim, Flora, porque isso também precisa de uns detalhezinhos para ficarem mais claros, sabe? A gente sempre pensa que a gente entrega, né? Que a gente entrega, mas o que significa isso, tá? Significa ter passado por todos os passos. Eu olhar, ver que eu não estou feliz, saber que a minha responsabilidade por não estar feliz é minha, não é? Aí, e também me conscientizar de que eu nem quero abrir mão disso, porque a gente sabe quer dizer, vamos repetir que não quer demais, tá? Ninguém aceita a paz completa aqui, porque se a gente aceitar, a gente vai, sabe, simplesmente largar esse mundo, né? Ou abrir mão, não investir mais nele. Então, quando a gente fala de entrega, essa entrega, ela tem todos esses passos, né? Eu olho para isso, eu vejo e tal, e eu chego à conclusão de que o que eu estou vendo, percebendo, interpretando, né, e tal, é um erro, porque eu não sei para que serve coisa nenhuma. Eu não sei quais são os papéis que as pessoas têm que fazer aqui para mim. Então, aí eu começo, e também não é uma entrega, que quando a gente fala entrega, parece que eu faço isso agora, ó, peguei um pacotinho, já entreguei, ou então escrevi uma cartinha para o Espírito Santo, já entreguei para ele, pronto, acabou, né? Só que vai voltar, a situação vai voltar. Se você não olhar para esses passos todos, ela volta, tá? E ela volta, às vezes, ela não volta a mesma situação, mas às vezes ela volta o conteúdo, ou, né, o sentimento, ou a dor, sei lá, né? Aquilo volta. Isso quer dizer que não houve entrega. Mas não é que não houve uma entrega total, porque a gente não confia no Espírito Santo. Eu acho que isso também a gente precisa reforçar, a gente não confia. A gente não confia porque a voz do amor é uma ameaça, né, para o ser que a gente pensa que é, tá? Como a nossa identificação com o ego é praticamente total, então, assim, a voz do amor, né, ou a presença do Espírito Santo é uma ameaça, ok? Aí a gente entrega só um pouquinho, tá? A gente entrega para ele só um pouquinho, entendeu? Vai que o cara resolva tudo mesmo. Isso que eu estou falando para vocês, isso não é consciente, né, gente, tá? Isso não é consciente. A gente mantém o conflito aqui para poder manter esse serzinho aqui, tá? Então, a gente mantém o conflito, mas... Então, quando a gente vai tomando consciência, a gente entrega um pouco, entrega uma partezinha, entrega um pouquinho, entrega 1 minuto, daqui a pouco pega tudo de volta, daqui a pouco a gente entrega um pouquinho de novo, daqui a pouco a gente pega de volta. Uma mesma situação, não é? Lembra quando a gente já falou sobre perdão, que o perdão verdadeiro, ele vai chegar, né, no fim e vai mostrar para a gente que nada daquilo era real, que era tudo uma questão de interpretação. Mas, para a gente chegar nisso, a gente tem que
olhar para isso uma vez, olhar 2 vezes, olhar 3 vezes, olhar 4 vezes, 5.999 vezes uma mesma situação, né? E cada vez que a gente olha e a gente vai ficando mais acima ou acima do campo de batalha, né? Cada vez mais, aí a gente vai tirando aquele peso de realidade que tinha aquilo dentro de quaisquer emoções que a gente tem em relação àquilo, né? Em relação à ameaça, à dor, etc. Tá? Então, a entrega, ela é, assim, por enquanto, parcial, né? E a gente precisa lembrar disso. Tudo que a gente queria era fazer assim, ó. Tomei consciência, entendeu? De que essa dor, né? Que isso daqui sou eu, pronto, já sei que está tudo na minha mente. Espírito Santo, agora tá para você. Entendeu? Agora fica tudo para você. Todo mundo queria isso. Eu também, né? Eu também. Só que ali, logo no começo do livro-texto, ele fala assim, eu não posso fazer isso, eu não posso pegar aquilo que você realmente não quer entregar. Então, o que tem que acontecer? A gente tem que lidar com essas coisas, a gente tem que lidar com essas situações, com aquilo que elas representam para a gente, com o significado que a gente deu para elas. E aí, aos poucos, indo abrindo mão, né? Abrindo mão, tá? A gente vai aos poucos abrindo mão desses significados, dessas interpretações, e aos poucos. E aí, quando a gente abre mão, por menor que seja o instante em que a gente abriu mão dessas interpretações, abriu mão da necessidade de estar certa, por menor que seja, existe um espacinho ali, e o Espírito Santo pode tomar conta desse espacinho, tá? E por que é assim? Porque a mente, né, a tomadora de decisões, ela ou nós, né, os tomadores de decisão, não pensamos nada sozinhos, ou a gente está com o ego, ou a gente está com ele. Quando se abre mão de estar certa, né, de saber que é assim, que tinha que ser assim, ou que as coisas tinham que ser de outra forma, quando se abre mão disso, abre um espacinho, e o Espírito Santo, o ego é muito esperto, ele vai pegando, mas o Espírito Santo é muito mais. Esse espacinho ele não deixa de aproveitar. Então, é aquele famoso momento da gente duvidar da nossa interpretação, ou duvidar do que aquilo que eu acho que eu sei que é o melhor para mim. Tá? E aí, nesse ponto, lidar com ele, e assim a gente vai conseguindo entregar um pouco mais. Por isso que é nos detalhes. Tá certo? Deixa eu ver, mais alguma coisa, gente? Vamos ver esse texto, só que eu tinha marcado algumas coisinhas aqui. Espera aí, que eu não sei se a gente viu. Uma frase aqui muito gostosa. No parágrafo 6, e a linha é a 6, tá? E ele está falando assim que a gente precisa aceitar Deus, né? Ou deixar chegar em Cristo e tal. Aí ele diz, vem a mim, porque a porta do céu está sempre aberta, é isso, né? A porta do céu está sempre aberta. A gente é que acha que não quando a gente condena alguém. Quando a gente condena, quando a gente culpa alguém ou a gente mesma, essa porta parece fechada. Aí ele fala, mas ela nunca está fechada. Então ele diz, vem a mim, que a mantenho aberta para ti, pois enquanto eu viver, ela não pode ser fechada, e eu vivo para sempre. É muito gostoso o que ele está dizendo para a gente. Deixa que eu interpreto para você, ô criatura, né? Deixa que eu percebo para você. Me dá sua mão, a gente vai junto. Então, e ele vive para sempre, e, portanto, a porta do céu está sempre aberta, não é? Certo? Eu adoro essa frase, porque ele fala, eu vivo para sempre, então a porta está sempre aberta. Enquanto eu viver, essa porta vai estar aberta, né? E eu vivo para sempre, então ela está sempre aberta. Deixa eu ver aqui. Não existem pensamentos neutros, não mesmo. Né, Olivia? Não mesmo, porque os pensamentos, eles são sempre, sempre, sempre tendenciosos, né? Faz parte desse mundo dual aqui.
Então, é de um lado ou do outro, é de um lado ou do outro, certo? Abrir mão, por menor que seja o espaço de tempo que a gente abre mão de ter um conceito, né? Ou de ter uma opinião sobre alguma coisa, esse espacinho é muito rico, né? É muito rico mesmo. Mais alguém? Mais alguma coisa? O que mais que a gente pode falar sobre esse trechinho aí? Olha lá, hein? Só eu que falei também hoje. Um monte. Peraí. É. Bom, então, ó. Deixa eu fazer ver um negocinho aqui, ó. Mais um reforço nisso, tá? Que foram as coisas, os trechinhos que eu marquei, ó. Parágrafo 5, linha 6. Tá em negrito. Não, tá em itálico. Tu não podes entrar na presença de Deus se ataca o seu filho. É meio desesperador quando a gente pensa nisso, porque o filho do Deus é todo mundo, né? Então, assim, é um pouco desesperador, mas a gente não precisa ficar desesperado porque vai aos poucos, né? A gente vai tirando todo esse ranço de necessidade de acusação, tá? Que mais que eu... Oi, vamos lá. Sempre é bom lembrar, falando ali até para o Olívia, né, que é a agiota dela mesma, que não pode atacar o seu filho. E seu filho também somos nós, né? Então não adianta... não adianta a gente se atacar, se cobrar que nem agiota, né? Não, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, porque quando você lembra que você é só um estudante, você pode ficar ali. Ó, tinha uma partinha que eu marquei aqui também, que é muito importante, então a gente fala sobre isso e a gente encerra o nosso encontro hoje, tá? A lei de Deus, no parágrafo 3, tá? Assim, você cortarias um irmão da luz que te pertence? Não farias isso se reconhecesses que só podes escurecer a tua própria mente. E essa é a lei de Deus, tá? É a lei de Deus para a proteção da integridade do filho. E aí ele fala assim, num trechinho aqui, que agora eu não estou achando, que eu já tinha marcado também, que quando a gente se afasta de Deus, esse afastar é dolorido. E essa dor também é uma proteção, tá? Deixa eu só ler aqui rapidinho o que a Poliana escreveu. A pergunta da Flora, eu acho que eu não entendi. A entrega ou a tentativa de entrega do pensamento, da situação da pessoa. Poliana, é de tudo, tá? É de tudo. Só que o que eu só quis chamar a atenção é assim, ó. Muitas pessoas falam, e se eu só entrego para o Espírito Santo? É isso. E essa palavra entrega, ela fica muito perdida, tá? Ela fica muito perdida. Então, a entrega vai acontecer quando você fizer todos os passos anteriores. Eu não sei se isso ficou mais claro agora para você. Porque, ó, a gente não entrega para o Espírito Santo. A gente queria muito fazer isso, sabe? Deixar tudo para ele resolver, entendeu? Ó, faz você. Tá? Mas ele diz ali no começo, eu não posso fazer isso porque isso daí obliteraria, quer dizer, eu tiraria o poder da tua mente, por isso que eu não posso fazer, ele fala. E eu briguei muito com Jesus falando para ele, mas eu deixo você fazer, eu vou deixar você fazer, pode fazer, não acho que eu vou perder meu poder, não adiantava nada. Eu tinha que olhar para todas as situações, reconhecer o que representava, tudo que eu estava sentindo. Depois disso, aí há o que a gente pode chamar de entrega, né? Então tá bom. Aí ela disse que ficou mais claro. E aí, se alguma coisa não ficou muito clara aqui hoje, aí vocês anotem e a gente conversa daqui a 15 dias, tá bom? Moçada do meu coração, muito obrigada, viu? Muito obrigada por vocês estarem aqui, para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Do nosso curso, tá? A companhia de vocês é extremamente importante, porque senão eu não consigo falar para a câmera sozinha, eu sou péssima, tá? Então, ó, um beijo bem grande no coração de cada um.
Tá bom? Maria Gratidão, Maria Boa Amélia. noite, Beijo. gratidão, amores. Tchau, tchau, lindo. Até a próxima. Até. Boa noite, linda aula. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Amélia. Obrigada.